Paz, o que acontece? É, eu lembro dessa época que tinham 4 vendedores na loja. Eu, as pessoas foram saindo, os vendedores foram saindo. Porque é que eu falo pra você, cara, vendedor vive de resultado. E os caras já não estavam tendo o mesmo resultado que antes. Por quê? Pô, passa ano após ano, o mercado, cara, ele se evolui. Ele acaba evoluindo, né? E aí começou a chegar a era da internet. Ainda que devagar, mas começou a chegar. Os sites, as plataformas de carro que tinham na época. E, pô, aí começou a chegar. Na verdade, não era lead, era e-mail. Ah, pô, já ligou para quantos clientes? Já falou com quantos? E o cara tava acostumado ainda, né, ao cliente de porta. Vinha muito, mas se o cara não se antenar, acaba perdendo o negócio. E começaram a perder, tipo assim, o resultado não foi o mesmo que eles estavam acostumados. O mercado também mudou, taxa de juros também mudou, o banco ficou um pouco mais seguro no momento de fazer financiamento. Eu não peguei, mas quando eu cheguei para trabalhar na loja lá, pô, eles falavam que o gerente da financeira tinha carta branca para aprovar um financiamento. Então, cara, vendedor muitas das vezes tirava pedido, pô. Porque cliente para comprar carro até hoje tem, toda hora. Se você facilitar, tu vai vender muito, né? Então, por diversas vezes eles me contavam, pô, o cara chegava lá, o gerente estava lá dentro da loja, o operador, pô, o cara tá com uma conta de luz atrasada. Tal. Ah, você tá com uma conta de luz? Não, tá com uma conta de luz atrasada? Sim. Não, mas eu paguei, vou pagar lá. O cara pagava, voltava com a conta. E ou o gerente fazia uma entrevista com ele, perguntava, começavam a conversar. Quando o cara transmitia uma confiança, o gerente pegava a ficha, que é digitada pelo computador, era um papel, né? Onde você colocava os dados e ele escrevia ali em cima, aprovado. Pô, caraca, o gerente vendeu o carro pra você, irmão. Entende? Então o resultado era muito bom, cara. Só que isso, por conta da inadimplência, foi dificultando. Então os caras foram saindo, né? Foram saindo, indo para outra loja e tal, e assim foi. E aí, moral da história, chegou um momento que ficou só eu e o dono. Porque o dono era muito operacional. O cara era muito operacional, vendia mesmo, irmão. O cara já chegava já querendo trabalhar, tal, já querendo fazer. E quando acontece isso, de ficar eu e o dono, eu começo a entender o que é empreender. Só que eu empreendia com o CNPJ dele, entende? Porque, pô, tinha 4 vendedores, eu tinha isso, tinha aquilo, tinha motorista, tinha não sei o que, tal. E, tem que cuidar do carro para resolver não sei o que. Ah, fala com fulano de tal. Ah, tem não sei o que. Aí, fala com o gerente. Tinha gerente, né? Ah, ou se o gerente não tá, fala com o vendedor mais antigo. Só que quando começou o mercado a mudar e as pessoas não se adequaram ao mercado, a coisa foi mudando bastante de figura, irmão. E aí, nessas horas, irmão, é só os resilientes, não vou falar os fortes, né? Porque cada um sabe onde quer trabalhar. Só os resilientes ficam. E eu fiquei. E aí, pra mim, nesse período foi mais uma escola também, porque eu aprendi a empreender. Eu aprendi a como tocar uma loja. E ali já começou a mudar a minha cabeça, porque eu aprendi a tocar uma loja. Antigamente, hoje não tem mais, é muito difícil, mas tinha questão de feirão em shopping. Ah, preciso ir para um feirão. Às vezes eu não tinha gente para trabalhar. Meu irmão, só que eu precisava. Falava para ele, não, pega o guariba, pega o motorista, leva os carros para lá e deixa lá que eu me viro. E quando chegava lá, irmão, no final de semana tinha resultado, eu entregava. Porque eu precisava, cara. Não tava ali para mostrar nada para ninguém, tava ali para correr atrás do meu sustento, para poder ajudar em casa, né? Porque nessa época eu não era casado, nada. Bem, pô, bem dizer, 20 e poucos anos, mas já tinha começado a trabalhar desde muito novo. E eu comecei, cara, a empreender dentro da loja. Comecei a me dedicar, como se a loja fosse minha. Tanto que ele viajava algumas vezes, né? Pô, porque o cara não tinha férias também. Aí viajava, deixava a loja comigo. E aí, só me ligava de lá, era a época do Nextel, né? E aí, como é que estão as coisas, tal? Ó, tô vendendo tal, 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 tô vendendo isso. O cliente chegou, tem um problema para resolver, tem isso aqui, já mandei resolver.
sabe? Eu comecei a entregar solução, não problema, né? O empreender com o CNPJ dos outros, cara, é você achar que aquele negócio é teu e entregar a solução. E começar a entender o que ele faria, sabe? Pô, o que que eu acho que ele faria nessa situação? Eu acho que ele faria assim, então eu vou tomar esse tipo de atitude. E aí, cara, ele passou a confiar muito em mim, porque eu entregava a solução. Ah, o carro deu problema, isso, já levou. Não, já tá na oficina. Ah, tem que comprar isso e aquilo outro. Vamos, beleza. Ah, o carro tá na oficina, tem que mandar buscar. Não, já pedi pra buscar. Então, ficou algo seguinte. Ele era o dono, mas era um vendedor. E eu um vendedor. E a gente começou a vender como se tivesse 4 vendedores na loja. Porque eu fui pegando tanto a experiência das pessoas que tinham e tanto a experiência dele. De como lidar com o cliente, de como negociar, de como resolver os problemas. Os clientes chegavam lá revoltados por alguma situação. Até porque é o seguinte, cara. Você sabe como é que é. A gente trabalha com carro, pô, às vezes num valor inferior, um carro com 10 anos de uso, né? Hoje a gente sempre tá procurando trabalhar com estoque um pouco mais novo. Mas carro, cara, é máquina. Inclusive, você leva o carro para fazer tudo. Ah, dá uma geral no carro. Você pede um mecânico, conserta, faz tudo no carro. Só que às vezes acontece de dar algum problema e que a gente não espera, né? Então é totalmente diferente de você resolver um carro muito mais novo. Então acontecia isso direto, né? Porque ele também sempre gostava de trabalhar com um carro que desse mais giro. E consequentemente o carro de um valor mais baixo tem mais giro. E eu comecei a resolver problemas de cliente, comecei a entender mais